Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aulinha hoje, nossa aulinha de ciências. E nessa aulinha a gente vai estar falando do capítulo sobre luz. E a gente sabe, né, que quando fala de luz, a gente fala de energia luminosa. E a energia luminosa, ela pode ser natural ou artificial. E a luz, ela é muito importante para os seres vivos, principalmente para as plantinhas, que elas precisam da luz para realizar a fotossíntese, né? Que é o processo em que elas produzem seu próprio alimento. A luz, ela está ligada ao sentido da visão, que são os nossos olhos. Os nossos olhos, ele tem a parte da íris, que é a parte colorida. Alguns têm a íris castanho claro, castanho escuro, azul, preto, né? E no centro da íris tem uma bolinha pretinha, que nós chamamos de pupila. Essa pupila, ela nos ajuda muito. Se o ambiente estiver claro, então a nossa pupila ela fica contraída, ou seja, pequenininha, né? Porque a claridade já está suficiente para a gente poder enxergar. Agora, se o ambiente estiver muito escuro, a nossa pupila, ela dilata, ela aumenta, né? Por que, tia, que ela aumenta? Ela aumenta para nos ajudar a enxergar, ela capta luz, então ela facilita, né? Para que a gente enxergue melhor no escuro. E a nossa pupila, ela funciona da seguinte forma: o objeto, ele é iluminado, né? A luz bate no objeto, entra no nosso olhinho e aí essa imagem é refletida lá no cérebro e assim a gente consegue enxergar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos luminosos. Quando a gente fala corpos, a gente pode estar falando tanto dos astros, né? Que ficam no céu, como também de objetos comuns, né? Objetos que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então, alguns corpos, né, eles podem ter luz própria, né? E essa luz, ela pode ser natural, como a tia já falou, e artificial. Então, ó, um corpo celeste que tem luz própria é o Sol. O Sol, ele tem a sua luz própria, né? E é natural. E agora vamos falar sobre algum corpo, algum objeto, né? Que também tem a sua luz própria, mas é artificial. Por quê? Foi construído pelo ser humano, que é, no caso, o exemplo de luz artificial, a lâmpada, a vela, não é mesmo? Então, tanto o sol, que é natural, quanto a lâmpada e a vela, eles têm luz própria, mas um é natural e o outro artificial. Mas nem todos os astros ou nem todos os corpos, né, objetos, têm luz própria. Então, alguns objetos, eles não possuem sua luz. Então, precisam ser iluminados por outros objetos, né? Eles refletem a luz de outros objetos e assim também nos facilita enxergarmos. Por exemplo, ó, a Lua, né, é um corpo celeste. A Lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do Sol, né? E assim a gente consegue enxergar. E ela é um corpo celeste, natural, mas não tem luz própria. Então, ela é um corpo iluminado, né? Que ela reflete a luz de um corpo que tem luz própria. Nós também podemos falar sobre os objetos, né? Que eles são artificiais. Eles também não têm luz própria, são corpos iluminados. Tia, qual exemplo a gente pode citar? Então, qualquer objeto, né? A maioria dos objetos não tem luz própria, são corpos iluminados, né? Então, podemos dar o exemplo do lápis, né? Da mesa, que são objetos simples que não têm luz própria e nós consideramos eles como corpos iluminados.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a capacidade da luz atravessar alguns objetos. O primeiro objeto que eu vou falar é o objeto opaco. O objeto opaco, ele impede que a luz do sol atravesse. Por exemplo, quando a gente vai na praia com a nossa família, a gente leva o guarda-sol, né? Se a gente observar, o guarda-sol ele forma uma sombra para que a gente possa ficar lá protegido do sol, não é mesmo? Então, o guarda-sol ele impede que a luz do sol passe por aquele guarda-sol, formando uma sombra. Outro exemplo é quando a gente está passeando pela rua e aí tá um dia muito ensolarado, a gente fala, poxa, não tem nenhuma árvore para que a gente possa estar, né, protegido, procurando uma sombrinha. Então a árvore também impede que a luz do sol passe por ela, formando assim a sombra. Outro exemplo que a tia pode dar é de objeto opaco, em que a luz impede de atravessar e que a gente não consegue enxergar do outro lado. É a porta de madeira, né? A gente não consegue enxergar do outro lado, porque a luz não atravessa a porta de madeira. Então, a porta é um exemplo de objeto opaco. Nós também temos outro exemplo, a parede, né? A parede a gente não consegue enxergar através da parede de concreto, da parede de tijolo, né? Então, esse objeto impede da luz passar. Então, a parede também é um exemplo de objeto opaco. O segundo objeto que a tia vai falar é o objeto translúcido. O objeto translúcido, ele permite passar uma parte de luz, né, por esse objeto, né? Então, a gente percebe e consegue ver algo através desse objeto, mas bem embaçado, né? Porque o objeto translúcido, ele permite que a luz passe parcialmente, e assim a gente consegue captar parte da luz, enxergando um objeto do outro lado, mas muito embaçado. Isso acontece com alguns vidros, né? Alguns vidros de janela que falam canelados, né? Fazem com que a gente enxergue do outro lado embaçado. Um exemplo também de objeto translúcido, que a gente consegue enxergar através dele bem embaçado, é o tijolinho de vidro, né? Se você ficar atrás de uma parede, tijolinho de vidro, você até consegue observar e enxergar, mas o objeto fica embaçado. Por quê? Passou parte da luz por aquele tijolinho. O terceiro tipo de objeto é o objeto transparente, em que ele deixa passar totalmente a luz por esse objeto e a gente consegue enxergar do outro lado com nitidez e muita clareza. Um exemplo é a lente do óculos. Ela é muito transparente para que a gente possa ter a facilidade de enxergar, não é mesmo? Outro exemplo, um copo de vidro transparente também, que a gente consegue observar a água. Alguns saquinhos, né? Geralmente esses saquinhos que a mamãe coloca legumes, alguns saquinhos de pão também, são totalmente transparentes e a gente consegue enxergar o objeto do outro lado, né? Porque ele sendo um objeto transparente, permite totalmente que a gente enxergue o objeto do outro lado. Nessa última parte do vídeo, a tia vai falar sobre o relógio de sol que está aí na apostila de vocês. É o primeiro relógio da humanidade que foi criado. Por quê? Muitos cientistas ficaram observando que conforme a Terra vai girando e a luz do sol ia batendo num objeto, ia formando-se uma sombra. Então, eles conseguiram perceber que conforme a Terra vai girando, as horas vão se passando. E conforme a luz do sol ia batendo neste objeto, eles poderiam estar monitorando a hora durante o dia. Então, eles construíram esse relógio de sol, né? Esse relógio, ele tinha a numeração do relógio e tinha um ponteiro de ferro que conforme a Terra ia girando, né? A Terra vai girando, que ela não parou de girar, vai batendo a luz e a gente tem aquela sensação, né,
de que o relógio está tendo o seu movimento, mas na verdade é a luz do sol que vai, conforme a Terra gira, vai batendo naquele ponteiro e marcando e indicando a hora, né? Então vai ter uma posição em que o sol está batendo, a gente vai identificar que está ao meio-dia. Vai ter a posição em que o sol está batendo naquele ponteiro e vai indicar 3 da tarde, né? E assim por diante. Então esse foi o primeiro relógio, que é o relógio de sol, que é conforme a luz ia batendo no sol e assim indicando a hora. Muito interessante, né, meus amores? Eu deixei um vídeo no link de apoio para vocês assistirem, ensinando passo a passo como era usado esse relógio de sol e até ensinando como fazer. Espero que vocês gostem. Um beijo, até o próximo vídeo.